Sei também que me conheces. Se me assento, me levanto. Conhece meus pensamentos. Quer deitado, quer andando. Sabe todos os meus passos, antes que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conhece, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência tão grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que tu me amas, 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 Senhor. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, que vem para fazer mais uma live, e nessa oportunidade sobre as casas em que Jesus entrou. Ele entrou em 12 casas. Vamos ver o que aconteceu nessas casas, que quando Jesus entra numa casa, acontece alguma coisa, não é verdade? Veremos aí. Então os textos que vamos ler, um está em Atos dos Apóstolos 16, verso 31, e está escrito assim, ó: eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E Mateus 10, verso 12 a 14, lemos assim, ó: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras,
saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Eu vou começar aqui essa live falando que sobre os vários sentidos da palavra casa. Ó, as palavras, cada palavra tem uma história, entendeu? Então a gente vai ver quais sentidos que a palavra ganha, tanto na Bíblia quanto na língua portuguesa. O vocábulo casa é substantivo feminino, que começa com a língua portuguesa. O substantivo é uma das 10 classes de palavras que existem na língua portuguesa. E ela tem mais de 100 traduções. A palavra casa tem mais de 100 traduções, tanto na linguagem técnica, quanto na linguagem simbólica. Exemplo da linguagem popular, se referindo a casas, no caso de linguagem simbólica, né? Casa da mãe Joana. O que é isso? Aquela casa onde não há regras ou disciplina, onde reinam a confusão e a desordem. Casa de tia Chica, é aquela casa que todo mundo manda. Casa de farinha, é o lugar equipado, todos aqui do Nordeste sabem disso, com utensílios, triturador, prensa, peneira e forno próprios para transformar a mandioca em farinha. Casa de banho é o compartimento dotado de equipamento sanitário que permite realizar as necessidades fisiológicas e a higiene pessoal. Casa do Senhor é a igreja onde congregamos. O elemento simbólico está aí presente também. Mas casa é também nome genérico de todas as construções destinadas à habitação. É essa que vamos falar. Ou, em segundo lugar, construção destinada a uma unidade de habitação, geralmente unifamiliar, por oposição ao apartamento. Ou então morada ou vivenda. Ou moradia e vivenda. Então, esse nome genérico que todas as construções têm como casa, é isso que vamos falar aqui. O lugar onde a família mora. Ok? A palavra casa aparece na Bíblia mais de 1000 vezes. Pela primeira vez, lá no livro de Gênesis. Quem inventou a família foi Deus. E Jesus valorizou demais a ideia de família que vive numa casa. Em Lucas 10, 5 e 6, podemos confirmar o que Jesus pensava sobre as casas e as famílias que habitam ali. Por isso que falou assim, ó, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa, e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Isso não voltará para vós. O Novo Testamento relata que Jesus entrou em 12 casas, e em cada uma delas ele realizou algo diferente, alcançando os seus moradores de maneira individual. É isso que vamos dizer aqui agora. Cada casa dessa. A primeira casa que ele entrou foi a casa do casamento de Caná. Está em João, capítulo 2, verso 1 a 11. E Jesus livrou esta família da decepção. A família de Jesus foi convidada para aquele casamento, em Caná da Galileia. Durante a festa, acabou o vinho. Então a festa também terminaria. Não fora Jesus que estivesse presente. Pense aí, a decepção, a vergonha para as famílias do noivo e da noiva, fora a vergonha que os próprios noivos levariam para a sua vida conjugal. Uma coisa triste, né, gente? Mas Jesus estava ali. E quando Jesus está presente, ele mudou o curso dos acontecimentos daquele casamento. Ele transformou água em vinho. E o vinho foi um vinho de primeira qualidade, pois o mestre Sala foi perguntar aos noivos por estar acontecendo algo estranho. Uma vez que nos outros casamentos servia o vinho bom primeiro
E no final, quando as pessoas já estavam todas saturadas, serviu um vinho de terceira. Só que nos outros casamentos, Jesus não estava. Nesse aqui, Jesus estava presente. E Jesus presente no lar, a coisa é outra. Ele troca a tristeza e decepção pela alegria e o contentamento. Quem dera que todas as casas tivessem liberdade para entrar. Aí sim ele podia transformar a água em vinho. São milagres assim super importantes para a vivência familiar. A segunda casa aqui é a casa de Pedro. Lucas 4, verso 38 e 39, está escrito assim, ó. Jesus saiu da sinagoga e foi à sua casa, a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé, Jesus, né, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Olha bem essa história aqui. Quando Jesus chega numa casa, ele vem com uma solução para os problemas que tiverem afetando aquela família. Uma coisa linda no texto aqui é que rogaram a Jesus por ela. Aqui mostra o valor da intercessão, que é quem fica entre o necessitado e Deus, como se assumisse a dor, a dificuldade, e Deus sempre atende. O mais bonito é que Jesus se inclinou. Que gesto lindo de quem procura sentir a dor de quem está doente. Ele inclinou-se para curar a sogra de Pedro. A cura foi radical e rápida, pois o texto diz que logo a sogra começou a servir. Que lindo quando você tem Jesus atuando no seu lar, na sua família. A terceira casa que vou mencionar aqui, a casa de um desconhecido em Cafarnaum. O texto não diz de quem era a casa. Capítulo 5, versos 17 a 24 de São Lucas, vou ler para vocês poderem ter a ideia. Verso 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguiram fazer isso porque a casa estava muito cheia. Havia uma multidão ali assistindo o culto. Subiram ao terraço e baixaram a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Verso 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, Jesus leu a mente deles. Ele não fala, apenas eles imaginaram. Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer este homem, os seus pecados são perdoados, ou levante-se e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Que momento! O mais bonito que eu acho aqui é que 4 homens, amigos, isso que são amigos, né? Amigos verdadeiros, foram levar um paralítico para Jesus curar. Isso é lindo porque muitas vezes Jesus cura, não é nem pela fé do que está doente, é pela fé de quem pede. Uma vez eu estava no Campo de Santa Bárbara, eu fui celebrar uma ceia, numa congregação pequena, tinha uma meia dúzia de irmãos. Terminei de celebrar a ceia, uma irmã me traz, dizendo: pastor, para o senhor apresentar essa criança. Aí
ou orar por essa criança. Aí eu me agachei para pegar aquele cobertor, parece que era um cobertor até de casal, né? Não era um cobertor próprio de criança. E eu me abaixei assim, engrenei aquela marcha de força, pensando que ia pegar uma criança já. Aí quando eu peguei aquele molho de pano, eu falei, irmã, até brinquei, né? Ô irmã, a irmã largou em casa o bebê e trouxe só os panos? Não, pastor, disse ela. É porque a criança tem 800 gramas. E o médico desenganou. Mandou para casa para ela morrer. E eu quero que o irmão ore. Sinceramente, irmãos, eu confesso aqui diante de vocês, diante de Deus, que eu peguei aquele molho de pano, eu orei. Orei porque ela pediu para orar. Mas, sabe que eu estava bastante desligado naquele momento? Por conta desse episódio. Olha, meus amados irmãos, e não é que Jesus atendeu a oração daquela mulher? Atendeu a oração que fizemos? Pronto. Terminou meu ministério em Santa Bárbara, fui mudado para São Gonçalo dos Campos, e um dia, estava de férias, 4 anos depois, estava indo para o Jorro com a família, e quando passei ali na estrada, ela estava na estrada e me viu, deu com a mão, e eu parei o carro, e tinha umas crianças brincando assim, e a irmã disse, pastor, o senhor sabe quem é esse menino aqui de 4 anos que está brincando aqui? Eu disse, não, aquela criança que eu levei para o senhor orar, que o senhor perguntou se eu tinha largado em casa o bebê e trouxe só os panos. É, irmã, olha, fiquei tão agradecido a Deus por o senhor ter livrado a criança. 800 gramas, gente. Nasceu prematuro, muito prematuro. Mas olha, irmãos, às vezes Deus opera milagre não é pela oração de quem ora. E às vezes não é pela fé do doente. O certo é que tem que haver fé. Não importa o nome dela, se é do que ora, se é do que pede, se é do doente ou de alguém aí que está orando. Mas a fé chama à existência aquilo que não existe. E foi isso que aconteceu com esse homem aí. Aí você vê logo os fariseus, todo lugar tem fariseu, até na igreja. E esses estão sempre prontos para criticar, para zombar. E olha que eles estavam, naquele ambiente ali, o poder de Jesus estava ali curando, mas mesmo assim eles estavam pensando ruim nos seus corações, imaginando coisa ruim. Isso acontece na igreja também hoje, não é coisa nova não. Eu sempre tenho dito aqui, nada há novo debaixo do céu. O que é, já foi. Então está acontecendo aí coisas que não são novas não, gente. Olhe bem que aqui o texto diz que o poder de Deus estava com Jesus, ele estava fazendo milagres ali. Uma reunião abençoada. Mesmo assim, tinha gente ali que estava murmurando. Isso acontece, gente, isso é uma coisa, não tem que consertar, porque é coisa de gente, é coisa de... Aí, coisa que gente faz. Aí eu falei assim, é coisa que gente faz? Aí alguém perguntou assim, o que é que gente faz, pastor? Gente faz gente. Então, esse milagre aqui foi uma coisa tremenda. Deus abençoe que possamos entender. Você que está ali, quando alguém chamar você para orar, ore. Mesmo que você não tenha fé. Outra coisa, às vezes você está no culto, dirigindo o culto, uma pessoa vem pedir para você orar. Não mande ninguém orar, não. Você que tem que orar. Porque pode ser que a fé daquela pessoa foi criada, foi inspirada em casa, de vou pedir ao pastor, vou pedir a fulano de tal para orar por mim. Então, às vezes eu tenho visto isso na igreja. Eu vi num culto festivo, a irmã veio chorando, pedindo oração, e o pastor mandou uma missionária que estava ali. A missionária pegou, quer dizer, o ambiente estava até gostoso na hora que a mulher levantou para pegar a oração. O pastor, veio de fazer a oração, mandou a missionária, e a missionária pegou o microfone, e ficou ali naquela lenga-lenga, acabou, esfriou o ambiente. Então você que é pastor, que é dirigente, quando você estiver dirigindo o culto, que alguém pedir para orar, não mande ninguém. Faça você a oração.
A quarta casa que tem aqui é a casa de Levi. O texto está no capítulo 5 de Lucas, verso 29 e 32. Eu vou ler aqui para tirar aqui, fazer umas conclusões. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Levi é Mateus, né? E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas, sempre tem escriba, os escribas deles e os fariseus, sempre tem mais fariseu em qualquer lugar, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Não tem gente assim? Ah, diz que você é crente? Por que você está aqui comendo na casa de católico? Você não gosta de católico? Sempre houve, sempre haverá esse tipo de gente. Verso 31. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha, tem aqui alguns pontos que eu quero salientar para que a gente possa entender esse milagre na casa de Levi. Levi era publicano, mas se converteu. E movido pela gratidão, ele dá um banquete de muita felicidade que estava e convida outros publicanos para compartilhar com ele a sua alegria. Olha, ele convidou outros publicanos. É assim que Deus quer. Quando ele converte um jogador, ele quer que outros jogadores sejam convertidos. Quando ele converte um ator, ele quer que os outros atores sejam convertidos. Quando ele converte um macumbeiro, ele quer que outros macumbeiros... É assim, Deus trabalha assim. Pois bem, e aqui então Levi se converteu, ele é um convertido. Em segundo lugar, a segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que os escribas e fariseus murmuravam contra os discípulos porque eles estavam comendo na casa do publicano. Como sempre, gente, os escribas e fariseus sempre estão presentes. Não é verdade isso? Ainda hoje temos esse tipo de pessoas murmuradoras. Você deve conhecer alguns. Na igreja tem muitos deles. Vão para o banquete de um homem que está agradecido, mas não respeitam a razão de tanta gratidão. Apesar de ele estar ali, serem honrados para esse grande banquete, mas não estavam ligados ali, estavam murmurando. Verso 31, Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aí eu estou lendo aqui também Romanos 8:1 diz assim: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Que Deus abençoe, que você que está me assistindo não caia nessa asneira de murmurar. Não. Vamos respeitar, vamos reverenciar o destino da pessoa, quer dizer, a decisão da pessoa de aceitar Jesus como Salvador e querer agradecer dando um banquete. A quinta casa que eu vou mencionar aqui é a casa de Simão. O texto está em Lucas capítulo 7, versículo 36, e depois 44 a 46. Convidado por um fariseu, olha só, ainda bem que fariseu também convida, né? Convidado por um fariseu para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, Simão? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que aqui entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfumes nos meus pés. Olhe bem, eu tenho procurado falar que esses fariseus são legalistas. E a guerra está assim, ó. Legalistas são aqueles que querem tudo ao pé da letra, mas não são exemplo. É o caso aqui, ó. Esses fariseus, olha que ele convidou Jesus, mas Jesus chegou lá, cadê
aquele hábito de lavar os pés de Jesus, recebê-lo como Jesus, com toda a pompa, com toda a honra. Não fez isso não. Precisou aquela mulher fazê-lo. E Jesus está chamando aqui. Olha como Jesus é sentimental em relação a esse tipo de gente que não reconhece. Existia o costume de toda vez que chegasse alguém na sua casa, oferecer água para lavar os pés e as mãos, trazendo frescor ao visitante. Não fazer isso era sinal de falta de hospitalidade. Então Jesus chegou na casa de Simão, como está Mateus 26, 6, e este não ofereceu água para Jesus. Foi então que uma mulher lhe lavou os pés com lágrimas, ungindo com um unguento e enxugava com seus cabelos. Quando Jesus está em nossa casa, podemos levar a Ele nossas lágrimas e tristeza, receber a unção que nos fortalece para vencer tudo. Mas temos que estar atentos para não dar esse vacilo. Às vezes até pessoas que vacilam, esquecidas, desligadas, despercebidas. Deus abençoe você que está me assistindo aí, que esse espírito de desleixo não venha afetar suas vidas. A sexta casa aqui é a casa de Jairo. Você conhece a história de Jairo, né? Está no capítulo 8, verso 40, eu vou ler só 41 e 42. Então o homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa. Olha bem esse exemplo aqui. Era um chefe da sinagoga, era uma autoridade profundamente respeitada naquela época. Mas ele veio, ó, o que ele fez? Prostrou-se aos pés de Jesus. Hoje tem gente que chega na igreja e nem ajoelha. Deu para entender? Tem gente que chega na igreja, perdeu a noção que ali é a casa de Deus. Perdeu a noção que ali é o lugar onde Deus se manifesta. Ele está presente, porque ele diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, quando chega 3 gente na igreja, o Senhor já está ali presente. E pode ter na certeza que tem culto que ninguém nem sente ele ali, mas ele está presente. Então, Deus guarde a cada um de nós, nos ajude. Aí Jairo fez isso, deu um exemplo. Aí por que ele pediu que Jesus fosse à sua casa? Porque a sua filha única, de quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, muita gente queria ouvir Jesus. Verso 51 e 56 diz assim, quando chegou à casa de Jairo, que alguém, só Jesus, nem o Jairo, não precisa acomodar não, porque a menina morreu. Aí Jesus, percebendo que Jairo ficou abalado, ó Jairo, não temas, crê somente. E o verso 51 diz assim, quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele. Ali, aquelas carpideiras, aquelas mulheres que choravam, ganhavam para lamentar a morte de alguém, Jesus botou para fora. Só permitiu Pedro, João e Tiago, nem Judas entrou, nem Tomé. Olha como tem trabalho na igreja, não é todo mundo que serve não. E você preste atenção, né? Não fica se valendo com gente que não... Não, procure saber. O próprio Senhor Jesus, ó, várias vezes Jesus usou Pedro, João e Tiago para algumas atividades. Então você também tem que aprender que não é todo mundo na igreja que vai ser útil para fazer a obra do Senhor. Vigie, pelo amor de Deus. Pois bem, aí Jesus só permitiu entrar de Pedro e João, o pai e a mãe da criança falecida. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando, chorando por ela lá fora. Não chore, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, ó, tá vendo? Esse pessoal que estava rindo dele, podia estar lá para a gente para... Não, ia atrapalhar. Pois sabiam que ela estava morta, eles já sabiam que ela tinha morrido. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhes desse de comer. Ó. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Passaram, ou pensaram que Jesus tinha vindo tarde demais. Mas, ó,
Deus não se atrasa, Deus não demora, não se atrasa, mas também não vai chegar atrasado. Para ele não tem, porque nós conhecemos o ontem, hoje e amanhã. Deus não conhece não, Deus só conhece o hoje. Para Deus não existe ontem nem amanhã. O seu nome é Já, está na Bíblia. Ele só conhece o hoje. Para Deus é hoje. Ele é o autor, Senhor do tempo, do espaço. Por isso Jesus mandou que todos que não tinham fé saíssem. E somente os pais e alguns discípulos ficassem com ele. Fechadas as portas da casa, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que Deus possa falar profundamente a cada um de nós sobre esses acontecimentos envolvendo a casa de Jairo. A sétima casa que Jesus entrou, a casa de Maria e Marta, irmã de Lázaro. O texto está no capítulo 10, verso 38 a 42. Está escrito assim, ó. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que Maria, minha irmã, tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Respondendo o Senhor, Marta, Marta, você está muito preocupada e inquieta com muitas coisas. Inquieta, que é ansiosa. Tá? Olhe bem, ansiedade é coisa antiga também, né? Esta foi uma das casas mais frequentadas por Jesus. Nesta ocasião, Jesus estava ali para lhes ensinar a palavra. Tá bom? Marta ficou preocupada com muitos afazeres. Entretanto, Maria se concentrou em ouvir a mensagem de Jesus. Aqui eu vou separar aqui duas situações aqui. A primeira situação, Marta, ansiosa pelos afazeres da casa, e com razão. Não vamos tirar a razão de Marta, não. Tem gente que, pregador que bate, que fala. Mas olhe bem, se fosse eu, se fosse você, recebendo na casa um visitante ilustre, um hóspede mais ilustre do mundo, Jesus, Marta pensou assim. Ela ficou lá preocupada com essa situação. A segunda situação aqui, aproveitar a oportunidade para ouvir mais, aprender mais, foi o que Maria fez. Afinal, ali estava a pessoa mais importante de sua vida, o mestre dos mestres. E nenhuma oportunidade seria tão ideal quanto esta de ter Jesus em sua casa. Então vamos ter cuidado quando a gente pregar, quando a gente ministrar. Não vamos alfinetar Marta, tá bom? Jesus falou com ela para equilibrar. Olha a palavra de Jesus. Marta, Marta, tu estás muito inquieta. Ó. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Quer dizer, uma coisa de cada vez. É isso que o Senhor está dizendo aqui para Marta. Aprenda isso, meu irmão. Você que é ansioso, ó. Tem muita gente ansiosa. E ansiedade, eu já falei aqui em outras lives, é excesso de futuro. A ansiedade traz aquilo que você vai sofrer daqui a um ano, já vai sofrer hoje, porque faz essa ansiedade. A oitava casa que eu vou mencionar aqui é a casa de Zaqueu. Lucas 19, verso 1 a 10, está escrito assim, ó, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador.
Olha a murmuração, olha o crivo do povo. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação desta casa, porque também este homem agora é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas temos aqui alguma coisa para comentar. Número 1, quando se deseja conquistar algo importante, como que Zaqueu queria, teremos de enfrentar vários obstáculos. Tem gente que não entende isso. Ele está ali, natural na igreja. Começa a subir um degrau. Você começou a subir um degrau do estado que você estava, se prepare que você vai passar a dificuldade de um degrau. Você aumentou 2 degraus, você vai sofrer de 2 degraus. 10 degraus, você vai passar uma luta adequada aos seus 10 degraus que você já subiu. Não tem como. É o preço, gente, da grande bênção. Todos precisam pagar. E tem gente que fica chiando. A gente fica gritando, achando anormal. Claro, é luta. Luta é luta. É o preço que você tem que pagar. Então, olha aqui. Aí, Zaqueu, primeiro, Zaqueu tinha uma dificuldade. Era a multidão. Tá vendo? Segundo, a sua estatura. É outro problema. Às vezes você pensa que não é. Mas é difícil você ver um baixinho satisfeito. Todo baixinho fica querendo ser alto. Não é à toa que as baixinhas colocam sapato alto. Para que ele coloca sapato alto? Porque está querendo ser maior. Entendeu? E esquecem-se que os melhores perfumes estão em frascos pequenos. Mas é um problema para muita gente essa questão de tamanho. Mesmo que diz o provérbio, tamanho não é documento, mas mesmo assim, as pessoas baixinhas não conseguem agradecer a Deus pelo seu tamanho. E se Deus não queria que você batesse a cabeça em lugar nenhum, você que é baixinho, baixinho. Eu já bati a cabeça em muitos lugares porque sou alto. Eu não conto, às vezes já bati essa cabeça em vários lugares. Mas o baixinho não bate, porque é baixinho. Outra coisa, ele subiu naquela árvore, aquele sicômoro bravo, que eu conheci lá na África. Ela parece com a árvore da cajá aqui no Brasil, na Bahia. Ele correu e subiu na árvore para ver Jesus passar. O terceiro obstáculo aqui foi sua função publicano. Era uma dificuldade. Porque ninguém gostava de publicano. Você viu aí atrás os outros textos que eu li? E a tradição diz que os pais ensinavam aos filhos, toda vez que vissem um publicano, cuspisse no chão, de repulsa, de impugnação, de revolta. Que para os judeus, os publicanos se venderam a Roma para cobrar impostos aos seus próprios patrícios. E enricavam com esse negócio. Porque o imposto, digamos que era para pagar 1, eles cobravam 4. Não vê que o Zaqueu quis dar 4 vezes mais? Era assim. Então o Zaqueu ficou rico, evidentemente, com essa prática. Então a função de Zaqueu era outro problema para ele se encontrar com Jesus. O que é que ele fez? Subiu no sicômoro bravo. E eu imagino que ficou ali afastando, porque é uma árvore muito frondosa, muito de forragem, muito grande. Ele ficou ali afastando para ver a hora que Jesus passaria lá por baixo. O quarto obstáculo era questão de oportunidade. Zaqueu só tinha aquela oportunidade, porque olha, ali, quando Jesus passou ali, ele estava subindo para Jerusalém. E lá ele morreu. Então, o Espírito Santo estava impulsionando Zaqueu para correr receber a bênção. Isso aqui é muito maravilhoso, gente. Agora, a carência de Zaqueu era tão grande, porque é assim, carência, gente, é carência. Zaqueu chorava muito por causa da crença generalizada, de repulsa e função de Zaqueu, do que ele exercia publicano. Imagino como ele se sentia triste, todo lugar que ele passava, alguém olhar para ele com repúdio, cuspir no chão. Zaqueu ficou
apavorado, ele tinha carência de ver essa coisa resolvida. Que Deus abençoe e nos guarde. Olha o que Paulo falou. Lá, Paulo e Silas falaram para aquele homem que estava querendo se suicidar. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Foi isso que Zaqueu fez. Se ele não aproveita, gente, passava a oportunidade. E aqui tinha um comandante do exército aqui, minha filha está dando que dizia assim, ó, antes da hora é hora, em cima da hora é hora, mas depois da hora já não é mais hora. E uma oportunidade perdida, gente. Você conhece alguém que perderam muitas oportunidades? Eu mesmo perdi algumas. Era sem experiência. Até pelo sentimento de ético que a gente tem, eu tive perdi algumas oportunidades, depois eu aprendi que a oportunidade não se perde, se aproveita. Porque não tem duas, não. Ok, gente? Zaqueu foi beneficiado porque ele aproveitou a oportunidade. A nona casa aí é a casa do centurião, está em Lucas 22, versos 10 a 15. Ele respondeu, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo o que Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando Jesus chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Olha, deixa eu aqui dar umas explicações aqui. Essa casa, segundo alguns estudiosos, provavelmente pertencia a João Marcos, conhecido como o evangelista Marcos, e se supõe que foi ali o cenáculo, foi ali onde caiu o Espírito Santo. Jesus mandou seus discípulos procurarem um homem carregando água, ou uma coisa aqui, ó, cântaro d'água, ou pote d'água, ou enfim, como você quiser, como diz a sua versão aí. Não era comum homem fazer. Isso era trabalho de mulher. Mas o Senhor falou assim, encontrareis um homem carregando um cântaro d'água, carregando um pote d'água, um vaso d'água. Eu me imagino que aqueles discípulos não reprovaram Jesus, não. Obedeceram. Quando Deus falar com você, não questione, não. Vá. Se Deus está mandando, vá. Quando ali chegaram, os discípulos foram bem recebidos. E o melhor espaço da casa foi dedicado à ceia do Senhor. O Senhor falou, desejei ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Olha, em nenhum momento Jesus falou tão agradecido, tão alegre, ó, ansiosamente. Ó. Aí o Senhor mostra que Jesus também era ansioso. E dá para entender? O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Pai das luzes, Pai da sabedoria, a fonte da sabedoria e toda a ciência, ansiosamente. Olha aqui o prefixo mente. Isso acontece quando a coisa está acontecendo no momento. É rotina. Desejei ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Que hora, gente. Hora de ceia. Devia ser sempre para todos nós, mas tem reunião de ceia que é uma tortura para muita gente, que se sente indigno de participar. Não tem coragem de conversar. Aí se sente indigno. Então, quando indica assim, vai ter ceia, é uma tortura para muita gente. A 10ª casa que eu vou falar aqui é a casa de Caifás. Em Mateus 26, 57, está escrito assim, ó, os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Olha só, esse ambiente aqui, quase igual hoje está acontecendo isso também. Ó. Esta casa foi a única casa que Jesus foi involuntariamente. Ele foi forçado. Levaram o mestre à casa de Caifás para julgá-lo.
As outras casas ele foi para abençoar. Aqui ele foi forçado. Interessante notar que havia tribunais e as decisões religiosas deveriam ser tomadas no templo ou na sinagoga. Mas a casa de Caifás foi um lugar onde Jesus foi condenado pelos sacerdotes. Deu para entender? Não está parecendo a modernidade? Quantas vezes em nossas casas julgamos, aí outro detalhe, quantas vezes em nossa casa julgamos os irmãos e as irmãs da igreja sem perceber que Jesus está vendo, está conosco. Aquele caso que eu contei já em outra live, daquela criança, aquele menino de 4 anos, que foi entrando na igreja com a sua mamãe, e na porta estava o pastor da igreja e a irmã saudou, pai do senhor, pastor. E de repente aquele menino começou a olhar o rosto do pastor, e o pastor perguntou, você está olhando o quê, meu filho? Aí porque mamãe falou lá em casa que o senhor tem 2 caras. A irmã faltou terra nos pés. Tá vendo? Existe, às vezes, essa coisa nos nossos lados que a gente fala, até do pastor. Que essa lição possa nos ensinar, tá bom? Deus abençoe. A 11ª casa, a casa de Emaús, está em Lucas 24, 13 a 18. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que estava acontecendo. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha bem isso aqui, gente. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Imagine, gente. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, estarrecidos, perplexos, admirados, com os ossos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram estes dias? Quais? Perguntou Jesus. Aí eles historiaram tudo para Jesus, e Jesus passou a ensinar-lhes as escrituras até chegar o povoado. Aí eles convidaram, acharam bom, bonito aquele desconhecido, tinha uma palavra bonita. Aí o desconhecido, para eles, entrou. Evidentemente, lavaram os pés dele, deram água para lavar as mãos, convidaram-no para a mesa na hora de comer. E, de praxe, o dono da casa mandou que Jesus orasse. Quando Jesus começou a dar graça pelo pão, acenderam-se as luzes. Mas quando abriram os olhos, o Senhor não estava mais ali. Naquela hora, foi que caiu a ficha. Era Jesus. Bem que sentíamos o coração arder enquanto falava conosco lá na estrada, lá no caminho. Ô gente, que desperdício. Uma pessoa chegar a esse ponto aqui, perguntaram uns aos outros, não estavam ardendo nossos corações dentre nós, quando ele nos falava no caminho e nos expunha a Escritura? Eles nem perceberam, eles estavam tão despercebidos, que nem perceberam como o Senhor Jesus estava dominando, explicando a Escritura, a fluência com que Jesus falava. Oh, meus amados irmãos, isso está acontecendo hoje nas igrejas. Tem gente que está na igreja, é um problema, a gente pensa, fica preocupado, meu Deus, como... não é só crente não, obreiros também. É uma pena, gente. Vamos orar para que Deus possa abrir nossos olhos e despertar os nossos sentimentos, para que possamos enxergar e sentir a presença de Jesus em nosso meio. A 12ª família que está aí é a casa dos discípulos, como está em João 20, versos 19 a 23. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia de semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas,
por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Verso 20. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou-lhes o Espírito Santo. Disse: recebei o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoardes ou perdoarem, não estarão perdoados. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam no mesmo lugar. Dessa de hoje, dessa primeira, Tomé não veio, porque faltar culto não é coisa nova também não. Ó. Tá vendo? Tomé não estava no culto. Onde que Tomé estava? Você sabe onde Tomé estava? Não sabe não? Eu também não. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tomé estava nesse dia. Verso 26, 27. E disse Jesus a Tomé: Tomé, coloca o teu dedo aqui, ó, nas minhas mãos. Estenda a mão e coloque ao meu lado. Pare de duvidar, Tomé. Sejas crente e não incrédulo. Olha, meus irmãos, ainda hoje temos muitos Tomés que estão nas igrejas, camuflados, entendeu? Mas duvidando. Que Deus possa falar sobre a cada coração, para que possamos entender o que Deus quer. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar de jeito nenhum. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Povo de Deus, vamos cantar para Jesus, vamos! Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe, Senhor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora. Não me deixes, Senhor. Vamos agora para as reflexões finais. Número 1. Você viu como Jesus valorizou a invenção da família. Ele reconheceu que a família é uma invenção divina. Ele não só ama a família, mas ele mesmo veio do céu para o ventre de Maria, nasceu como toda criança em uma família. Viu que ele entrou em 12 casas de variados níveis sociais e em cada uma delas deixou a sua bênção, exceto quando ele foi julgado. Mesmo assim, se comportou como servo de Deus. Em segundo lugar, ainda hoje ele quer visitar famílias, entrar nas suas casas. E olha o que está escrito lá em Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olhe bem que esse se abrir está no futuro subjuntivo. É um futuro hipotético, que pode acontecer ou pode não acontecer, e especialmente nesse caso aqui. Ele pode entrar se você abrir, se você tiver interesse que ele entre na sua casa. Ou se ele bater na porta, você abrir. Se ele não abrir, se você não abrir, ele vai embora. Lá em Cantares tem que o noivo bateu na porta e o noivo foi embora porque alguém não abriu. Então, Jesus quer entrar no seu lar. Seja o que for que a sua família estiver precisando, a partir do momento que Jesus entra, tudo
pode ser transformado pelo seu poder. O que acontece então, pastor, quando Jesus entra numa casa? Se houver tristeza, Jesus leva a alegria. Se alguém estiver doente, ele leva a cura. Se alguém estiver em dificuldade, Jesus leva a solução. Se estiver em pecado, Jesus leva o perdão. Se estiver cansado, ele leva o descanso. Se houver morte, ele leva a vida. Se não tiver esperança, Jesus leva a palavra. Se tiver perdido, Jesus leva a salvação. Se houver barreiras, Jesus leva a comunhão. Se houver injúrias, Jesus foi julgado para nos dar justiça. Se não consegue ver uma saída, Jesus restaura sua visão. Se tiver desacreditado, Jesus leva a fé. Pai Celestial, obrigado, Senhor. Porque Tu nos fazes sempre saber o que Tu quiseste nos comunicar quando inspiraste esses Teus escritores. Mas, Senhor, nós queremos que Teu Espírito também nos ajude. Assim como o Espírito Santo inspirou os autores para escrever, quando a gente pegar a Tua palavra, Senhor, o Teu Espírito possa inspirar-nos também, para entender o que é que Tu queres, o que Tu quiseste falar conosco. Porque se a gente não tiver os olhos abertos, Senhor, a gente vai ler, vai passar por cima, não vai entender nada, Senhor. Eu te peço, por favor, desses que estão me assistindo, e aqueles outros que vão assistir depois pelos vídeos que ficam aí nas várias redes sociais. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus eu que te peço. Amém. Meu rei, eu te amo. Não consigo viver um minuto sem tua presença. Teu amor, teu calor, tua paz, eu preciso demais. Eu também preciso. Que Deus abençoe. Obrigado, gente, por estarem nos assistindo. Espero que na próxima live você esteja aí presente também. Espero que essas palavras tenham servido até para você fazer estudo bíblico. Você que é pregador itinerante, você que é pregador, canela de fogo. Aproveite essas palavras para ministrar. A igreja precisa dessas palavras. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua assistência. Até a próxima live.